Fala, meus queridos, sejam bem-vindos ao meu canal. Aqui é o Maicão e hoje vamos falar de fundos imobiliários. Muito bom, conteúdo fenomenal. Mas antes de qualquer coisa, deixa aquele like maroto, se inscreve aí no canal, ajuda o Maicão para conseguir mais inscritos e mais conteúdos fenomenais para vocês. Então vamos lá, sem enrolação, fundos imobiliários. O que são fundos imobiliários? Para você que ainda não sabe, vou fazer uma explicação de forma bem simples. Uma analogia aqui. São como uma festa. O que você precisa para uma festa? Você precisa de mais pessoas para conseguir fazer um evento, certo? Então, o fundo imobiliário é isso. Ele é a junção de várias pessoas, de vários cotistas. E esses cotistas fazem um investimento para uma cota, né, para comprar e adquirir uma cota, e essa cota passa por um administrador que faz a aquisição de um bem. Pode ser um bem móvel, um prédio, um barracão, ou pode ser um ativo financeiro, né? Então, como eu expliquei, juntando esse grupo de pessoas, a gente pode fazer, junta 1.000 pessoas, 10.000 pessoas, 100.000 pessoas, a gente junta esse grupo de pessoas e pode comprar um shopping, pode comprar galpões logísticos, escritórios corporativos, hospitais, prédios inteiros residenciais, né? Tem várias opções de compras que a gente pode fazer dentro de um fundo. Então, a gente compra uma cotinha desse fundo e esse fundo, com várias e várias pessoas, compra a participação de um ativo maior, né? Então, não é aquele negócio de você ali comprar você sozinho uma casa. É um ponto. Um fundo imobiliário, ele é feito, construído para que você consiga comprar ativos que são muito mais caros. Por isso que envolve muito mais pessoas, né? Para comprar um shopping, para comprar um prédio inteiro, né? É assim que funciona. Isso é a base de estruturação de um fundo imobiliário, tá? E quais que são os tipos? Como que funciona, né? Então, a gente divide a estruturação de um fundo em um fundo de tijolo. O que seria isso? Um fundo de tijolo. Tijolo é porque ele é algo palpável, ele é algo físico. Então, pode ser um shopping, pode ser galpões logísticos, que agora o Mercado Livre está usando muito, Magazine Luiza, esses e-commerce, usa muito galpão logístico para levar e entregar as encomendas, né? Pode ser escritório, pode ser hospital, pode ser um prédio inteiro. Por quê? Porque ele é um ativo que você consegue pegá-lo, né? Por isso que a gente chama de tijolo, né? Quais que são as vantagens de um fundo de tijolo, por exemplo, tá? Tem o potencial de valorização, assim como você compra uma casa, um apartamento, você pode ser que ele tenha uma valorização, então tem esse potencial que um imóvel sozinho também tem, né? Tem uma renda recorrente, porque ao comprar um imóvel, você tem rendimentos dele, que são os aluguéis, que são as locações, né? Se você comprar um prédio comercial, cada andar ali pode ter uma empresa e essa empresa vai pagar um aluguel, né? Uma locação.
E você também tem uma proteção contra a inflação, né? Porque os contratos de aluguel, eles são geralmente indexados a índices de inflação que corrigem esse percentual. Então, você não sofre ali ano após ano perdendo o poder aquisitivo. Você consegue repassar isso para os inquilinos, né? O que é um risco que a gente tem do fundo imobiliário de tijolo, né? É a vacância que pode existir desse imóvel não estar locado, né? Ele pode passar por uma época de crise imobiliária, ficar muitos espaços sem alugar, ficar por um período grande, né? Então, a mesma problema que você tem ao comprar uma casa e colocar ela para alugar, você também pode ter num fundo imobiliário, né? Que é não ter um inquilino no momento, ou ter muitos gastos ali de manutenção, né? Isso também pode acontecer num fundo imobiliário. E inadimplência, da pessoa não pagar, enrolar. Então, tudo que tem num imóvel seu pode acontecer também num fundo imobiliário, tá? Próximo tipo, fundo de papel. O que seria um fundo de papel, né? Eles são investimentos que passam por bancos, né, do setor imobiliário. Então, a construtora X lá precisa de um recurso, o shopping tal está fazendo uma ampliação e precisa de financiamento. Então, são investimentos imobiliários que passam pelo banco. E esse banco faz o investimento em dinheiro para essas construtoras, para essas obras, para tudo que envolve do setor imobiliário, e ele cria um documento formal disso, que a gente chama às vezes de um CRI, de vários tipos de aplicações, e transforma isso, vende isso, esse pacote, para um fundo imobiliário. Então, esse fundo vai ter um rendimento atrelado a esse pacote que o banco fez, né? Qual que é a característica no fundo imobiliário de papel ali? O que acontece? Às vezes a gente tem um rendimento projetado maior, tá? Para um fundo de papel, do que comparado lá com o tijolo, só que eles são mais sensíveis aos juros e à inadimplência ali, porque daí é um risco de crédito, não é um risco do inquilino, é um risco de crédito do banco. Então, o banco fez aquele compilado ali de títulos, passou para um fundo de papel e agora existe esse risco de inadimplência, tá? Muitos fundos acompanham o CDI ou IPCA, nesse quesito de fundo de papel. Então, isso é uma proteção, uma segurança, né? Como eu comentei do outro tipo. E também pode existir o fundo híbrido, que ele tem um pouco de fundo de tijolo e tem também fundos e investimentos de papel, né? Para equilibrar um pouco dos benefícios do tijolo com um pouco dos benefícios do papel e também ali fazendo uma equalização de benefícios, né? Buscando rentabilidades melhores também, né? E o que é a vantagem de você investir num fundo imobiliário, né? O que acontece? Por que isso é bom? Por que isso aí pode ser interessante para a sua vida? A maioria dos fundos imobiliários, ele tem uma acessibilidade muito grande. O que é isso? É você poder comprar um pedacinho de uma grande estrutura por um valor muito acessível. Por R$ 9, por R$ 10, tem cotas de R$ 100, né?
Então, isso é uma acessibilidade muito grande. Você não precisa ir lá e desembolsar 100 mil, 200 mil, 1 milhão de reais para comprar uma casa. Você pode comprar uma pequena cota de um grande empreendimento por um valor acessível. Tá? Outro ponto, rentabilidade mensal. Então, tem aluguel, tem crédito imobiliário. Então, tudo isso aí gera rendimento mensal. E o fundo imobiliário ele é obrigado a te repassar um percentual muito alto, é 90 e poucos por cento que ele tem que repassar para os cotistas dessa rentabilidade, desse rendimento, desse aluguel, né? Então, isso é um que a gente chama de um pinga-pinga. Todo mês está caindo na sua conta um rendimento dessa aplicação de fundo imobiliário que você fez, tá? Um ponto muito importante dos fundos imobiliários é a liquidez. Porque quando você compra um apartamento ou uma casa de forma individual, a dificuldade de você talvez revender essa casa ou esse apartamento pode ser muito grande. Pode ser que você perca muito dinheiro quando você vai precisar vender. Os fundos imobiliários, isso já é muito menor, porque todo dia está havendo o comércio dessas cotas, de quem quer comprar com quem quer vender. Então, isso é feito dentro da Bolsa de Valores. Então, tem uma segurança também muito grande, tá? Então, todo dia tem pessoas ali comprando e vendendo. Eu tô com essas cotas aqui, amanhã, se eu quiser vender, existe uma liquidez maior do que o mercado tradicional de imóveis, tá? Outro ponto fundamental é a diversificação. Com pouco recurso, você consegue ter uma amplitude grande de investimentos. Você pode comprar uma cota de um fundo, que dentro desse fundo existem 20 shopping centers que você vai ser dono de uma pequena parte. Então você consegue diversificar muito o seu patrimônio com baixo investimento. Isso é uma estratégia muito interessante de ser pensada, tá? O que acontece? Por que existe menos burocracia? Porque você não vai precisar lidar com taxas municipais, IPTU, escritura, reforma, inquilino. Você não vai precisar lidar nada com isso. Quem vai fazer isso é um time de administração e gestão do fundo imobiliário. Então, eles recebem para fazer isso por você, tá? Então, você não precisa se preocupar com isso. E qual que é o principal risco associado aos fundos imobiliários, né? O que a gente tem de dificuldade nesse meio, tá? Então, você compra uma cota e essa cota, ela existe uma oscilação de preço. Então, você pode ter uma valorização do patrimônio da cota, comprando uma cota, por exemplo, por 10 e vendendo por 12. Então, ela teve essa oscilação, mas assim como as ações, o fundo imobiliário ele é um investimento para longo prazo, para um período maior. Por quê? Porque existe essa oscilação. A cota hoje pode estar R$9, amanhã 10, depois de um mês pode estar 8. Então, ela pode ter uma oscilação positiva e uma oscilação negativa, tá? Então, isso é um ponto que a gente tem que ficar de olho. Então, como eu falei, a gente pode estar sofrendo com vacância, que é o imóvel estar para alugar e ficar num período grande sem alugar, né? Pode existir isso. Inadimplência, que é o seu barriga lá atrás do Chaves, que vinha cobrar aluguel e não pagava, vinha cobrar e não pagava. Então, isso era uma forma de inadimplência, né?
Os juros altos podem afetar os fundos imobiliários, porque afeta a economia de um modo geral, afeta a construção civil, né? A taxa de juros do país muito alta por muito tempo afeta muito a economia. E a construção civil é uma das primeiras ali que são afetadas, né? Então, isso reflete nos fundos imobiliários também, né? E você pode ter um fundo com uma gestão, uma administração ruim. Uma gestão que compre um prédio ruim, compre um shopping ruim, né? Isso pode acontecer também, então é algo que a gente tem que ficar de olho. Aqui a gente falou um pouco sobre Brasil, né? Que existe aqueles tipos de fundos. E agora dá para a gente pensar um pouquinho nos Estados Unidos, como que funciona lá também. Eles também têm uma estrutura de fundos imobiliários, só que eles são chamados de REITs, tá? Só que lá existe um mercado muito mais desenvolvido do que aqui no Brasil. Tem muito mais opções de investimento para você fazer. Você pode colocar em um fundo de data center, de torre de celular, de cemitério, de asilo, até de prisões existem fundos imobiliários lá nos Estados Unidos. Fundo de outdoor, nossa, dezenas de tipos. Que aqui no Brasil a gente ainda não tem essa diversificação tão grande de investimentos. Mas lá nos Estados Unidos existe fundos de diversos tipos de aplicabilidade ali para a sociedade, né? Pessoal, fundo imobiliário, de um jeito simples, de um jeito rápido de explicar, é isso. É você juntar várias pessoas para fazer um investimento que às vezes uma pessoa só sozinha não conseguiria, né? Juntando várias pessoas, a gente consegue comprar um prédio, consegue comprar um shopping, né? Isso é a estrutura do fundo imobiliário, tá? E antes de encerrar, eu preciso contar com a sua ajuda, tá? Você deixar um comentário aqui no vídeo, se inscrever no canal. E se você ficou com uma dúvida, vem falar comigo. Eu vou deixar aqui na descrição o meu contato pessoal. Não é robô, não é IA, não é nada disso. Se você quiser tirar uma dúvida sobre fundo imobiliário, sobre outros tipos de investimento, é só vir falar comigo, que eu vou deixar aqui na descrição o meu contato direto, tá bem? Um abração, fica com Deus e até o próximo vídeo.